Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente. A Assembleia Legislativa de Pernambuco retomou as atividades ontem. Mário Flávio esteve presente e traz agora todos os detalhes do que aconteceu por lá. Confira. Muito bom dia para você, Laís. Bom dia ao nosso ouvinte. Olha, tudo tinha para ser uma pauta extremamente positiva para o governo, Raquel. No entanto, acabou virando mais uma polêmica e a crise entre executivo e legislativo só aumentou. Eu vou contar essa história daqui a pouco para vocês. Mas vamos começar pelos discursos. A governadora Raquel Lira fez um longo discurso e no começo ela falou, né, sobre as ações para o governo do estado melhorar a vida do pernambucano. Na coletiva de imprensa, né, a governadora foi questionada sobre a ação que ela entrou no STF por meio do governo contra a Assembleia Legislativa. Explicou os motivos dessa ação. Confira. Sobre a questão da ação direta de inconstitucionalidade, a Procuradoria do Estado entendeu que a LDO extrapolou a questão de violação a questões constitucionais e, de maneira técnica, não política, diga-se, avaliou que era necessário o ingresso com a ADIM e é natural que isso possa acontecer. O debate da LDO aconteceu aqui durante o ano passado inteiro, de maneira exaustiva, inclusive, com presença de secretários nossos, do governo e tal, mas não se chegou a um consenso e agora, na vigência da lei, o remédio constitucional que existe é uma ação direta de constitucionalidade. Raquel comentou ainda a crítica da oposição e até de alguns integrantes da bancada que não existe diálogo entre executivo e legislativo, ou que tem muitas dificuldades, né, nessa questão. Veja o que Raquel disse agora aqui, e ela negou que isso aconteça, mas também não deu muitos detalhes dessa história. É importante dizer que desde o primeiro momento em que ganhamos as eleições, o diálogo com a Assembleia Legislativa, inclusive da legislatura anterior, estava estabelecido. Durante esse ano inteiro, não só com minha presença aqui pessoalmente, mas com diálogo permanente com os deputados no Palácio, regionalmente, com prefeitos, no debate dos projetos de lei encaminhados para a Assembleia, todos os secretários vieram aqui inúmeras vezes para fazer as discussões necessárias, as discussões com o próprio presidente da casa. Então, o diálogo ele precisa, na verdade, ser cada vez mais fortalecido. E a minha vinda cá, tenho certeza de que faz parte da minha forma de respeitar os trabalhos da casa e de garantir que a gente possa ter um ano ainda mais exitoso. A Tucana ainda comentou o pedido de volta de servidores da Prefeitura do Recife. Inclusive, o prefeito João Campos entrou junto ao TCE com um pedido para que isso não aconteça. Mas ela deixou a entender que não vai recuar e quer de volta os servidores da Prefeitura. É importante dizer que o que o governo do Estado tem feito, desde o primeiro dia que a gente chegou, é o diagnóstico da necessidade de pessoal para que a gente possa fazer o Estado voltar a ter capacidade de fazer e de realizar. A gente tem desafios importantes na segurança pública, na saúde, na educação, em infraestrutura. A gente aumentou a capacidade de busca de recursos, temos pelo menos agora 3,4 bi para investir de maneira geral, mas cerca de 5 bilhões de reais para investir na educação. E para a gente é fundamental o Estado contar com a sua força máxima para que a gente possa tirar os sonhos do papel e permitir o povo de Pernambuco ter mais qualidade de vida. Não se trata de uma ação individualizada, mas trabalhada com todas as prefeituras e com os poderes que fazem parte do governo de Pernambuco, ou fazem parte do Estado de Pernambuco. Raquel comentou ainda a relação com o governo federal. Disse que foi mais de 20 vezes o ano passado ao governo e teve vários encontros com o presidente Lula e que não deve ser diferente esse ano. A gente se comprometeu em fazer Pernambuco voltar a ter diálogo com o governo federal inexistente ao longo dos últimos anos. E a gente tem conseguido imprimir essa marca. Tive o ano passado 29 vezes, fui 29 vezes a Brasília, reunião com todos os ministérios, algumas delas com a presença do presidente Lula, coletiva, individualmente. E a gente conseguiu, com isso, garantir investimentos importantes para Pernambuco dentro do novo PAC, como, por exemplo, as barragens que a gente deu a ordem de serviço na semana passada, a retomada de obras importantes como o Canal do Fragoso. A governadora comentou ainda os projetos, que devem ser prioridades para o governo em 2024 e serão enviados aqui para a Assembleia.
A gente tem uma reforma administrativa que foi feita no final do ano passado, que, por exemplo, criou a Secretaria de Criança e Juventude, a Secretaria de Administração do Sistema Penitenciário. Em breve nós vamos encaminhar para cá o projeto de lei para readequação do orçamento, que foi votado no ano passado. A gente tem alguns projetos de lei que já estão sendo gerados lá pelo governo desde o final do ano passado até aqui. E certamente a partir da semana que vem a gente já começa a apresentar esses projetos para cá. Após a fala da governadora, o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, também concedeu entrevista aos jornalistas. E ele disse, em tom crítico, que a palavra diálogo não pode ser só da boca para fora e cobrou que a governadora exerça isso de fato na sua gestão em relação ao poder legislativo. Olha, essa questão do diálogo, desde o primeiro momento que nós assumimos aqui a presidência da Assembleia, que a gente sempre procurou o diálogo. Não só com o governo do estado, mas com os outros poderes. Mas eu espero que essa palavra diálogo não seja só da boca para fora, porque o que vem acontecendo ultimamente, por parte do governo do estado, vocês viram que essa semana, faltando 2 dias para que fosse feita a redistribuição entre os poderes do superávit que teve no estado, em vez de ter chamado para uma conversa, onde também poderia ter sido chamada essa conversa lá atrás, antes de ser votados os vetos, para sentar, para conversar, para tentar chegar no entendimento. E o que a gente viu mais uma vez, que essa palavra diálogo por parte do governo não existe. Que entrou com a ADIM, entrou na Justiça, em vez de ter chamado mais uma vez a Alepre para ter uma conversa. Álvaro Porto deixou a entender ainda que vai para a oposição. Ele disse que o anúncio que o grupo político dele e ele vão tomar será logo após o Carnaval. Olha, o que a gente vem analisando, para onde vai nosso grupo político, agora nas eleições municipais, mas hoje eu quero tranquilizar os pernambucanos em relação à Assembleia e o governo do Estado. Nós vamos ter uma relação institucional. O Estado, em momento algum, vai ser prejudicado e a gente, como já disse aqui, o importante é a qualidade de vida dos pernambucanos. E nossa decisão para o grupo político, para onde meu grupo político vai, logo após o Carnaval, a gente vai definir a questão de partido. Mas, quando tudo parecia tranquilo, um áudio vazado da mesa da Assembleia na transmissão da TV Alep causou um alvoroço danado. Álvaro Porto disse que não entendeu o que a governadora falou, fez um discurso longo e ainda disse, abre aspas, que a governadora falou foi muita M, fecha aspas. Confira o que disse o presidente da Assembleia. E o dela não entendeu nada, começou merda demais e não disse nada. Podia ter perguntado onde era esse estado. Eu também queria saber. Tá aberto aqui, eu posso até perguntar. Então, Laís e ouvintes, mais uma crise entre o Executivo e o Legislativo. Álvaro Porto não estava nem um momento à vontade ao lado da governadora, tentou puxar assunto, ela sorria algumas vezes para ele, mas ele não quer muito papo. No final deixou a entender que vai para a oposição. E essa história desse áudio vazado, aí, que a governadora falou e não disse nada, isso deve ter deixado a cúpula do governo Raquel furiosa. Então, Laís, os próximos capítulos dessa novela a gente conta aqui no Cafezinho, daqui a pouco no Manhã Cidade e também, é claro, no Cidade Entrevista. O assunto é todo esse, a gente tem muito que repercutir aqui. Uma ida que tinha tudo para ser sei lá, a paz entre o governo do estado e a Assembleia Legislativa azedou ainda mais essa relação. Eu volto com você. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. E antes da gente ir pro futebol, tá? O presidente da Alep, o Álvaro Porto, emitiu uma nota aí falando sobre esse comentário que ele fez do discurso da governadora e disse que usou uma expressão não condizente com o contexto e local ao avaliar o discurso da governadora Raquel Lira após a sessão de abertura dos trabalhos legislativos deste ano. Segundo a nota, mesmo admitindo que não deveria ter usado a palavra que usou, ele reafirmou na nota que considera o teor do discurso desconectado com a realidade vivida em Pernambuco.
Seguindo na nota, ele diz que a reação é fruto de indignação em relação à falta de resultados do governo em questões sérias, como saúde e segurança, por exemplo. Afirma também ter o direito e o dever de avaliar e criticar discursos que não correspondam à realidade observada. Por fim, a nota diz que ele enfatiza que em nenhum momento fez referência à pessoa da governadora, mas ao discurso proferido por ela, e que o áudio que acabou vazando no canal de transmissão do evento aconteceu durante conversa informal, já no final da sessão. Mário Flávio volta no Manhã Cidade para trazer outros detalhes e outros pontos, de visão sobre isso aí, esse episódio ontem na Alep.